Então, agora gravando, gente, boa tarde, boa noite ou bom dia. A nossa aula de hoje aqui do Moodle é a nossa aula 4.1 e a aula 4.2. Tá? No nosso cronograma, acho que seria a nossa aula 5. Então, essa nossa aula é dividida em duas partes. Essa aqui vai ser a primeira parte. Tá? Assim que eu terminar ela, eu vou parar de gravar e vou começar a gravar a segunda parte. Tá? E a segunda parte, especificamente, ela tem bastante a ver com o laboratório. Tá? Então, eu vou fazendo uma terceira parte sobre o laboratório especificamente. Tá? Então, os slides que a gente vai ver hoje é o 4.1 funções booleanas e o 4.2 multiplexador e decodificador. Tá? Lembrando para vocês que agora a gente tem uma pequena quebra de andamento na disciplina, porque as aulas 1, 2 e 3 foram mais de transistores e temporização de transistores. Tá? Então, até este momento, a gente aprendeu a construir portas lógicas, né? E as consequências de construir portas lógicas. Por exemplo, resistores, capacitores, tamanho, um pouco também de layout de portas lógicas. Tá? Então, digamos assim, resolvida esta etapa, agora a gente vai simplesmente supor que vocês sabem fazer portas lógicas e a gente vai trabalhar em cima de portas lógicas. Tá? Então, a gente vai pegar a questão de funções booleanas, especificamente, e a gente vai pegar algumas características de funções booleanas, tá? Que é a nossa primeira aula aqui, tá? De funções booleanas, portanto. Funções booleanas, tá? Vem da álgebra booleana. Tá? A álgebra booleana, ela se difere um pouco de álgebra aritmética, tá? Porque a gente vai usar só e unicamente funções lógicas. Tá? Então, o que a gente vai ver são funções bit a bit. Tá? Então, o que a gente tem na nossa álgebra booleana são variáveis, tá? Como, por exemplo, A e B. Nós temos constantes, como, por exemplo, 0, né? Ou 1. Tá? E a gente ainda teria também o nosso autoimpedância, que a gente viu na aula passada, se eu não me engano. Tá? E os valores dessas variáveis é um conjunto discreto. Tá? Então, a gente nunca vai ter 0,5 ou 1,2. Tá? A gente vai lidar com números lógicos, portanto. Então, isso aqui se parece um pouco com matemática discreta, só não é uma questão tão teórica. Né? É quase uma matemática discreta aplicada. Tá? E nós temos operadores ou funções lógicas, tá? Que são majoritariamente o e lógico, o ou lógico, o XOR e o NOT. Tá? O XOR até corre um pouco por fora. Tá? Normalmente a gente vai focar mais em ou, e NOT, né? Ou não, ou a inversão de um valor. Tá? E a gente vai discutir algumas características então da lógica booleana. Tá? Lembrando vocês que o mais, tá, é o nosso ou lógico, a multiplicação é o nosso e lógico e o complemento é a nossa inversão. Tá? Então a gente vai lidar bastante com tabelas verdade, tá? Que nem a gente comentou lá na aula introdutória, ainda presencial. Qual que é a estrutura de uma tabela verdade? Né? Nós temos as variáveis de entrada na esquerda. Tá? Embaixo nós temos todas as possíveis combinações das entradas. Tá? Então a gente normalmente vai ter entradas na 2. Tá? Então, por exemplo, se nós temos duas entradas, a gente vai ter 2 na 2 possíveis valores. Né? Se nós tivermos 3 entradas, a gente vai ter 3 na 2, portanto 8. Tá? Então, reparem que quanto mais entradas nós tivermos, a nossa tabela verdade vai crescer de maneira exponencial. Tá? Já aqui na direita, nós temos o resultado, tá? Ou nós teríamos a nossa função. Tá? Então, se a gente pegar essa tabela específica, o que nós teríamos é que f, né, que é uma função das variáveis a e b, certo? É igual a mais b, certo? Eu só estou chamando de f aqui para dar um nome para essa coluna, tá?
Então aqui na direita, para cada coluna, nós teremos uma função diferente de saída. Tá? E só lembrando, o que a tabela verdade quer dizer? Que se a entrada A for 0 e a entrada B for 0, o nosso resultado é 0. Para 0 e 1, nós temos 1. Para 1 e 0, nós temos 1. Para 1 e 1, nós temos 1. Tá? Então, claramente, esse A mais B, né, significa função lógica OU, correto? Porque se A ou B for 1, nosso resultado é 1. Tá certo? Essa tabela da verdade, portanto, é o E lógico, né? Que ele diz que para a saída ser 1, tanto A quanto B também tem que ser 1. Em todos os outros casos, a nossa resposta é 0, certo? E o nosso complemento, ou inversão, ou NOT, ele simplesmente inverte a entrada, tá certo? Que é 0 se torna 1. Então aqui tudo muito básico, né? Agora que a coisa complica um pouco, tá? Aqui a gente tem a boa parte dos axiomas e teoremas de álgebra booleana. Tá? Então aqui lembrando, o nosso mais representa o OU, né? Então aqui nós temos o OU lógico, né? Ou em outras palavras, nós temos esta porta aqui, certo? Aqui nós temos nosso E lógico, ou em outras palavras, esta porta aqui, certo? Especificamente aqui, elas têm duas entradas, tá? Mas poderiam ter mais, tá? Uma maneira de lembrar por que o OU é o mais e o E é o vezes, tá? Pode ser visto aqui no slide anterior. Deixa eu só limpar, não sei limpar. Mais ou menos o seguinte, ó, gente. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Tá? Então, essa tabela, além de ser um E, ela parece uma multiplicação aritmética. Tá? Já o OU, tá? A ideia é mais ou menos a mesma. Né? 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, e 1 mais 1, a gente já viu na aula passada, na aula prática, deveria ser 0. Tá? Não é 1. Tá? Para isso a gente teria a XOR, que é a diferença, que seria 0. Tá? Mas ela lembra a soma aritmética. Tá? Eu só vou lembrar você o seguinte, álgebra aritmética e lógica são distintas, são completamente diferentes. Tá? É só mais uma questão de vocês lembrarem mais ou menos por que é o ponto e por que é o mais. Tá bem? Então, vamos lá. Continuando aqui. Algumas propriedades. Tá? Primeiro, para OR. Tá? Uma coisa interessante. Qualquer valor, tá? X, então, a gente tem qualquer valor. Tá? Ou 0, o resultado é qualquer valor. Tá? Por quê? Se nós pegarmos aqui a nossa tabelinha, né, a gente tinha 0, 0 dá 0. 0, 1, 1, 0, 1, 1, a gente tem 1, 1 e 1. Né? Então, aqui para ser a nossa OR. Certo? Então, reparem, se nós tivermos qualquer coisa com 0, né, nós teríamos alguma coisa assim, a gente poderia dividir a nossa tabela olhando para o primeiro operador. Vocês podem ver o seguinte, ó, quando este cara aqui é igual a 0, a saída é o segundo operador, estão vendo? A mesma coisa nesse 0 aqui, ó, a nossa saída é o segundo operador. Tá? Então, quando um deles for 0, a nossa resposta é igual ao segundo operador, que é o que a gente vê aqui. Ó. Quando a gente tem 0, o x passa para a saída. Tá bem? Já na nossa end, né, a nossa tabela é um pouquinho diferente, porque a gente tem 0, 0. Aqui é igual, na verdade, né? Porque é a construção da tabela verdade. Né? Mas na nossa end, o que nós temos é 1, 0, 0, 0. Né? Então, a maneira que a gente tem que dividir ela é, quando for 1, né, aí, nesse caso, o x passa adiante. Tá?
E a gente consegue ver isso na tabela olhando a parte de baixo aqui, né? Quando aqui é 1, o segundo valor passa adiante. Tá certo? Essa parte ficou clara, gente? Para deixar talvez um pouco mais claro, a gente pode ver também assim, ó, no caso da AND, a gente tem um aqui e um aqui, né? E nesse caso, este valor passa para a saída, certo? O que mostra claramente que quando uma das entradas do E é 1, o que a gente passa é o outro valor, tá certo? A mesma coisa para a OR, né? Quando a gente pega este 0 ou este 0, certo? O que passa para a saída é o primeiro valor. Tá certo? Agora, quando a gente tem o contrário, quando a gente tem 1, né, o que acontece é que o x não importa. Tá? Porque o ou de qualquer coisa com 1 é 1. Tá? Então, o 1 ele é dominante na OR, da mesma maneira que o 0 é dominante na AND. Tá? A gente pode ver aqui, na AND a gente tem um 0 aqui e um 0 aqui, tá? E esse 1 não passa adiante. Tá? Peraí que eu descobri agora as coisas importantes aqui. Tá? Então, aqui na AND, de novo. Tá? Deixa eu reaproveitar aqui minha tabela. Vamos pegar aqui o 1, então. Tá? Se a gente pegar a parte de baixo, ó, que a gente tem 1 e 1, não importa o segundo valor, a saída é sempre 1. Tá? Já para AND, a mesma ideia se aplica para o 0. Né? Quando a gente tem 0 e 0, não importa o segundo valor, o 0, 0 passa para a saída. Tá? Então, em resumo, AND de qualquer coisa com 0 é 0 e OR de qualquer coisa com 1 é 1. Tá? Aí nós temos uma segunda propriedade, gente, vocês me interrompam a qualquer momento se vocês não entenderem isso. Tá? Essas questões são bem importantes para a continuação da disciplina. Viu? Da mesma maneira, x ou x é igual a x, né? E x também é igual a x. Tá certo? Ou seja, se a gente pegar e colocar 1 e 1, o resultado é 1. Tá? Se eu colocar 0 e 0, o resultado é 0. Tá? E a mesma coisa acontece aqui. Né? 0 e 0 dá 0. Tá? E 1 e 1 é igual a 1, tanto para OR quanto para AND. Tá? Então a gente termina essa parte aqui. A 9, ela se refere ao inversor. Tá? Então, a inversão da inversão, tá? Se a gente inverte 2 vezes x, na saída a gente vai ter x. Certo? Então, a inversão da inversão é igual à própria entrada. Tá? Que é o que a gente vê aqui. Né? A gente tem o x, uma inversão, 2 inversões é igual a x. Tá? Pequena pausa, gente. Alguma dúvida aí? Agora a coisa dá uma leve piorada. Tá, vamos lá então. Com isso, a gente fecha a parte básica, tá? Que são, digamos assim, as propriedades. Tá? Agora a gente vem algumas leis. Tá? Então, a primeira delas é a comutativa. Tá? E para isso eu vou passar para o próximo slide, mas a gente vai ver a comutativa, associativa e distributiva. Tá? Assim como vocês já viram em álgebra matemática, né, a gente vai ver também na parte lógica. Tá? Lógica aritmética. Né? Então, aqui tem alguns exemplos do que eu mostrei antes. Tá? Então, x com 0 passa x e x e 1 passa x. Quando a gente coloca 0, quem passa é o 0. Quando a gente coloca 1, quem passa é o 1. Tá? Da mesma maneira, x e x passa reto x. Desculpa, aqui era x ou x. Né? X e x passa reto x. Tá? E aqui a gente tem uma propriedade que é um pouquinho diferente, tá? Mas que é relativamente interessante. Eu acho, inclusive, que ela não estava aqui. Ah, não, ela estava, eu passei por cima dela. Tá?
Então, o que aparece aqui é o seguinte, ó, quando a gente tem um ou de x e não x, tá? O que acontece? A gente tem ou 1 e 0, ou 0 e 1, né? Porque o x ou x invertido, né? E nesse caso, a gente está pegando o meio da tabela, tá? Que é sempre igual a 1, tá? Já no E, o que a gente tem seria a mesma coisa, né, gente? 1 e 0, ou 0 e 1, e ambos esses casos a gente pega o meio da tabela, que é 0, tá bem? A porta-note, né? Nós temos a inversão da inversão, então o próprio x passa para a saída, né? É como se fosse um fio reto, tá? Na prática não é exatamente isso, tá? Isso em termos elétricos não é exatamente isso, porque aqui a gente tem um VDD, né? E aqui a gente tem o ground, então a gente já viu isso no passado, tá? Então existem algumas aplicações em que a gente usa dois inversores um atrás do outro para renovar o sinal, tá? Mas em termos lógicos é equivalente a um fio reto, né? Porque o X da entrada passa direto para a saída, tá? Agora o que a gente tem? A primeira lei, que é relativamente simples, tá? É a lei comutativa, ou seja, se a gente trocar a ordem das entradas, né? Então o que a gente tem aqui é, se a gente colocar x ou y, isso vai ser equivalente a, reparem que eu estou trocando aqui, né? Y e x. Tá? Então a ordem dos valores não altera o resultado final. Tá bem? A mesma coisa para AND. X e y é equivalente a y e x. E essa foto mostra claramente por que isso aqui acontece. Segunda opção, tá? A gente tem a expansão de portas. Tá? Isso é uma coisa que a gente discutiu rapidamente, né? Mas a gente viu que, por exemplo, um OR de 3 entradas é equivalente a 2 ORs encadeadas. Né? Uma AND, a mesma ideia. Tá? A gente pode encadear ANDs e o resultado final é igual a uma AND de múltiplas portas, o que também funciona para a SHORE. Tá? O que não funciona é quando a gente começa a colocar inversores no meio. Tá? Então, se a gente colocar inversores no meio das portas, aí a gente quebra essa equivalência. Tá? A equivalência correta dessa OR, tá? Seria uma OR, outra OR, certo? Que a gente teria x, y e z, tá? E na saída, um inversor. Certo? Este cara aqui e este, aí ok, estes são equivalentes, tá? Equivalentes. Agora, se eu colocar um inversor aqui no meio, aí eu quebro a minha equivalência. Tá? O mesmo se aplica para AND, tá? Em compensação, isso não acontece para especificamente a XNOR. Tá? Então, a XNOR a gente consegue utilizar XNORs negadas no meio, tá? Mas ela é a exceção à regra. Manipulações algébricas, então. Tá? Na verdade, eu achei que tinha uns slides, mas eu me enganei. Tá? Então, eu vou voltar alguns slides e eu vou discutir. A comutativa, acho que para mim está bastante clara. Né? Então, XY a gente pode inverter para YX, XY para YX. Tá? Mas essas outras três regras é interessante a gente discutir. Tá? Primeira questão, a lei associativa. Tá? Então, a ordem na qual a gente aplica, por exemplo, x ou y ou z ou x, ou a gente trocar os parênteses, não faz diferença. Tá? As duas coisas aqui são equivalentes, e o mesmo para a AND. Tá? A lei distributiva, tá, pode parecer um pouco estranha, tá, mas não para 14. Tá? Para 14, ela lembra muito aritmética. Tá? Então, o que a gente tem é x, certo? E aqui nós temos um AND, né? X e YZ, a gente consegue distribuir o x para o y e o x para o z. Né? Então a gente acaba com xy mais xz. Reparem que este operador continua aqui de dentro. Tá? Até aqui tudo bem. Tá? O que pode parecer meio estranho é quando a gente faz isso com a
com a OR. Tá? Então aqui a gente tem um x mais xz. Tá? E aí a gente vai também distribuir o x para o y e para o z, mas o resultado final a gente tem x mais y e x mais z. Tá? Então, a parte 15 não é muito intuitiva, tá? Porque ela é puramente lógica, ela é muito pouco aritmética, certo? Então, vocês não estão acostumados a distribuir um sinal de mais, tá? Que aqui no caso é o nosso OR. Mas é assim que funciona a distribuição do x. Tá? E por fim, nós temos aqui De Morgan. De Morgan a gente vai ver um pouco mais para frente. De Morgan vocês devem ter visto já, se é que vocês lembram de De Morgan, né? Que é uma maneira interessante da gente trocar de operador. Tá? Então aqui nós temos um OR, tá? E a gente passa a ter uma AND. Tá? Então o De Morgan é extremamente interessante, tá? Para realmente trocar o operador de OR para AND ou de AND para OR. Tá certo? Para a gente implementar De Morgan, a gente tem que inverter todas as entradas, a gente tem que complementar todas as entradas e complementar todas as saídas. Né? Então, aqui especificamente a gente tem a saída x mais y e a gente está negando as duas entradas. Tá? E aqui o inverso. Tá bem? Eu acho que a gente tem alguns slides de De Morgan de novo um pouquinho mais para frente. Então, pulando alguns slides mais para frente, tá? Sobre manipulação algébrica agora. Tá? O que a gente tem a gente pode substituir, tá, variáveis. Tá? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de A, B mais C, certo? E a gente pode substituir coisas aí. Né? Então aqui o que acontece? Tá? Nós temos AB mais C mais 1, tá? E a gente substitui A mais AB mais C por x. Tá? Então, partindo dessa aplicação, a gente poderia ter x mais 1. Né? Porque a gente pega o AB mais C, a partir de agora, AB mais C é x. Tá? Então, nós temos x mais 1. Tá? E se a gente voltar aqui em cima, repara nesse x mais 1, vou voltar alguns slides agora, nós temos que x mais 1 é sempre igual a 1. Né? Então, se x mais 1 é igual a 1, nós temos que AB mais C mais 1 também é igual a 1. Tá certo? Então, a gente também pode fazer substituições, tá? Para fazer manipulações algébricas aí em funções booleanas. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo, tá? E então agora o ideal seria vocês tentarem fazer esse exemplo. Então quem está em casa, eu sugiro que vocês deem uma pausada no vídeo e tentem fazer esse exemplo, tá? Ou então continuem, que eu vou mostrar mais ou menos como a gente pode fazer ele. Tá? E para o pessoal que está aí assistindo, eu vou puxar esse exemplo. Vou puxar esse exemplo aqui para a gente dar uma olhadinha nele. Tá? Deixa eu puxar ele para cá. Tá, então aqui a gente tem A mais B e A mais C, D. Certo? Vou dar um zoom. Tá? Então esse aqui é o mesmo exemplo que a gente tem ali embaixo. Tá? Então a ideia qual é? A ideia é que a gente diminua essa função booleana. Tá? Por que a gente quer diminuir ela? Porque a gente tem uma função de A, B, C, D, né? E esse aqui é um circuito lógico. Tá? Você consegue inclusive ver esse circuito lógico. Né? A gente teria, eu vou até desenhar aqui esse circuito lógico, tá? Pegando daqui, né? A gente tem A e B, aqui a gente tem uma OR, né? A saída disso aqui é uma AND, né? Que é essa AND aqui, que vem de
desta hora, tá? Então nós temos aqui uma hora, que vem A, e aqui a gente tem uma outra end, que é C e D, né? C, D. Tá? E aqui nós temos, por exemplo, se isso aqui for igual a F, nós temos F. Né? Então a gente tem uma porta, duas portas, três portas, quatro portas. Nosso circuito tem 4 portas lógicas. Tá? Então, quanto menor for essa expressão, menor vai ser o nosso circuito. Né? Então, usando manipulação algébrica, o que a gente tem aqui é o seguinte. A gente pode inicialmente substituir isso aqui por x. Tá? Nós teríamos, portanto, x igual a mais b. Tá? E a nossa equação seria x vezes A mais CD. Correto? Fazendo a distribuição, nós teríamos que esse valor é igual a XA. Aqui até tem um ponto, tá? Mas eu não vou colocar o ponto, eu vou deixar ele implícito. XA mais XCD. Tá? Substituindo de volta, então nós teríamos A, que multiplica X, né, que é A mais B, mais CD, que multiplica X, né, A mais B. Certo? Distribuindo novamente, nós teremos AA mais AB, mais, agora distribuindo o CD, né, ACD mais BCD. Tá certo? Agora, reagrupando, né, nós teríamos aqui este A, né, nós teríamos A que multiplica A mais B mais CD mais BCD. Certo? Então nós temos A que multiplica essa gente. Tá certo? Agora, reparem uma coisa interessante aqui, gente. Nós temos A, né, e esse valor interno, correto? Então, o que acontece? Essa expressão inteira só será verdadeira quando A for 1, correto? Porque aqui nós temos um E, né? E toda essa parte interna também tiver um ali dentro, né? E como o próprio A está aqui dentro, se o A for 1, este A também vai ser 1. Né? Então, em resumo, B, C e D não importam. Tá? Se A for 1, nada disso aqui importa. Tá? Então, a gente pode, em resumo, substituir esse A por 1. Né? Porque se A for 1, toda essa parte interna também importa. Ok? Então, em resumo, nós temos A mais BCD. Tá? E esse circuito A mais BCD, tá? Em outras palavras, é uma OR de A e uma AND de B, C, D. Então, esses dois circuitos aqui são equivalentes. Né? A diferença é que esse aqui tem uma porta, tá? Aqui uma porta de 3 entradas, né? Então, se a gente fosse usar 2 portas, a gente teria alguma coisa assim, né? Certo? Se a gente fosse só usar portas de 2 entradas, então nós temos uma porta, 2, 3 portas, né? Contra antes que a gente tinha 1, 2, 3, 4, certo? Então, em resumo, com essa manipulação algébrica, a gente conseguiu diminuir uma porta do nosso circuito fora. Tá? A gente conseguiu eliminar uma porta. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me avisem. Tá? Então, aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Que eu vou colocar aqui, vou puxar para o nosso, vou puxar para cá de novo. Tá? Então, eu só vou substituir x, y, z por A, porque eu prefiro A. Tá? Então, a gente tem, peraí, eu acho que é isso. Aqui, tá? É o mesmo exemplo que a gente tinha ali. Tá? Então, eu coloquei um menos quando for negado na frente. Tá? Então, a gente tem não A ou A negado, né? BC, em vez de x, y, z.
mais não AB, não C, mais AB. Tá? Eu acho que fica mais claro usando A, B e C do que x, y, z. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um não AB e nós temos um não AB. Né? Então, a gente pode fazer o contrário da distributividade. Tá? Então, a gente vai ter não AB, certo? Que multiplica C mais não C, mais AB. Certo, gente? Reparem, se eu fizer C, na verdade, menos AB vezes C mais não C, o que nós vamos ter é esse termo aqui de cima. Tá? Então, a gente está juntando não AB, que aparece nesses dois termos aqui, tá? Com C e não C. Tá certo? E aí o que é interessante de se fazer esse tipo de coisa vocês lembram lá da propriedade anterior, quanto que é C mais não C? Se eu voltar aqui nos nossos slides, lá para as propriedades, tá? A gente tem aqui, ó, x mais não x é igual a 1. Né? Então, no nosso exemplo, tá? Nós temos que x mais não x, ou no caso C, é igual a 1. Então, a gente tem menos AB vezes 1 mais AB. Certo? Aqui em cima, se eu disser que x é igual a menos AB, tá? O que a gente teria que é x vezes 1 mais AB. X vezes 1, né? AB é igual a x, então x vezes 1, que vem daqui de cima, né? Mais o AB que continua ali. E se a gente voltar lá atrás, x vezes 1, aqui nas nossas propriedades, a gente vai ter que x vezes 1 é igual a x. Né? Então eu consigo dar mais uma simplificada ainda. Ai, meu Deus do céu, vocês não estavam vendo um pedaço da aula. Não. X vezes 1, tá? Eu só vou dar uma pausada rápida aqui e a gente já volta. Só um pouquinho. Ok, voltando então. Onde é que nós estávamos? A gente tem x vezes 1 que é igual a x, né? Então nós temos x mais AB, correto? E a gente pode daí trocar o x de volta, né? Que é menos AB. Então nós temos menos AB mais AB, correto? Tá? Então eu destroquei o x, tá? E aqui a gente tem de novo mais uma distributividade de B, né? Então nós podemos fazer ainda B vezes A mais menos A, correto? B que multiplica A menos A, né? Que é esta mesma propriedade que a gente viu aqui em cima, né? A gente tem A mais menos A e C mais menos C, que é igual a 1. Tá? Então, nós temos aqui que B vezes 1, correto? E a gente já viu aqui que x vezes 1 é igual a x. Né? Então, nossa função final é B. Certo? Em resumo, essa função inteira é equivalente a, nesses termos, né, y. Tá certo? Até essa aqui, casualmente, tá, é igual a B. Tá? O do slide aqui tinha um Z, então a gente teria, em vez de B aqui, C. Tá? Então, se a gente seguir exatamente o que está no slide, a gente tem aqui o C, e aqui que a gente para. Né? Até porque aqui a gente não tem distributividade nenhuma, né? Então o nosso circuito final fica esse aqui. Tá, gente? Se aqui fosse C. Tá? Eu fiz o exemplo inteiro como se fosse B, né? Aí o nosso circuito final realmente seria B. Tá? Mas no caso do slide ali, para fazer igualzinho, seria C. Tá? Que deve ser isso aqui. Tá? Que a gente tem ali não AB,
mais AC, né, que é o não AB mais AC. Tá? Então aqui a gente acabou fazendo dois exemplos em um só. Tá? Descendo para o próximo slide, então, a gente tem alguns exemplos aqui, tá? Que eu vou inicialmente, passei rapidamente só, tá? Mas eu queria mostrar aqui, eu anotei eles eu anotei aqui os exemplos, tá? Deixa eu só perguntar para vocês, tá dando para acompanhar no Notepad ou vocês preferem algum outro tipo de ferramenta? A simplificação tá dando para acompanhar ou você prefere que eu faça um slide em branco e risque nele? Tá bom? Temos um voto de tá bom. Tá. Seguimos assim, então. Tá dando para acompanhar, tá de boa? Ok. Então vamos assim mesmo, gente. Eu só vou separar aqui alguns desses, tá? Para a gente fazer alguns exemplos. Quem quiser depois acompanhar em casa, pode pausar o vídeo nessa parte aqui, tá? Mas então, a gente tem aqui o A mais B, tá? E essa aqui fica relativamente claro, né? Nós temos A que multiplica o Q, né? Aqui, apesar de dar para ver que o A está em destaque, a gente não sabe o que o A está multiplicando, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é estender o A. Tá? O que a gente vai fazer é A vezes 1. Tá? Por que a gente vai fazer A vezes 1? Se a gente voltar aqui para cima, nós temos que x vezes 1 é igual a x. Né? Então, aqui a gente está fazendo o procedimento contrário. Nós estamos fazendo x é igual a x vezes 1. Tá? Ao fazer isso, nós temos claramente quem o A está multiplicando, né? Que é 1 e B. Tá certo? Então, aqui nós temos B ou 1, né? Que é o que, gente? X ou 1. Deixa eu tentar apagar isso aqui. Tentar apagar boa parte das anotações. Acho que não dá para apagar tudo de uma vez só. Tá? Então, nós temos X ou 1, que é 1, né? Então, em resumo, a gente tem que a resposta dessa aqui é A. Tá? Porque a gente tem A vezes 1, e A vezes 1 a gente já viu que é A. Tá? Então, a gente conseguiu diminuir lá o nosso A mais B para A. Certo? Esse segundo exemplo, aqui dá para ver que o A a gente pode colocar em destaque, né? Vezes B mais menos B. Tá? E a gente já viu que B mais menos B, daqui mesmo, é igual a 1. Né? Então, a gente vai ter A vezes 1, que a gente já viu que é A. Tá? Então, de novo, a gente conseguiu simplificar esse circuito. Descendo aqui para o terceiro, nós temos A mais menos A mais B, certo? E esse aqui é um pouco mais complicado, porque a gente tem que distribuir, né? Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, distribuindo o A nesses dois aqui, né, nós vamos ter o quê? A mais menos A ou A mais B. Tá? Então, esse é aquele caso que eu falei para vocês que é um pouquinho mais difícil de enxergar, né, a distribuição do A. Tá? Mas, se a gente pegar aqui o A mais menos A, nós temos este caso aqui, né, B ou x mais menos x, que é igual a 1. Tá? Então, o que a gente tem aqui é 1 vezes A mais B, que é A mais B. Né? Porque o ou de 1 quer dizer nada. Né? Aqui, até para deixar bem específico, nós teríamos 1 vezes x, né? Onde x é igual a A mais B. Tá, gente? Desculpa, que não é A, né? Que é 1. Tá? Nós teríamos x e 1, tá? Porque a gente está substituindo A mais B por x, né? Então, x é igual a A mais B. Tá? E 1 e x, a gente pode ver aqui no cantinho, é igual a x. Né, gente? Então, o resultado final é A mais B. Aqui a gente tem a distribuição contrária, né? Então, aqui a gente vai ter AA mais AB, certo? AA mais AB,
Tá? E aqui, o que é interessante é, esse A, de novo, a gente pode expandir para 1 aqui, né? O que a gente vai ter, assim, para fazer da maneira mais clara possível? Né? Primeiro, a distribuição. AA mais AB. Né? AA, a gente tem aqui em algum lugar, que é aqui, né? XX é igual a X. Tá? Então, na verdade, aqui o que a gente tem é A mais AB. Certo? A mais AB, a gente tem que expandir o A daí. Né? Então, a gente vai fazer A1 mais AB. Tá? Ou para deixar super claro, A vezes 1 mais AB. Né? E aí a gente consegue fazer a distribuição inversa e a gente vai ter A que multiplica 1 mais B. E a gente já viu que 1 mais B é 1, certo? Então nós temos aqui de novo A vezes 1, que a gente nesse próprio exemplo viu que é igual a A. Certo? A mais B, ou E, A mais menos B. Tá? Aqui é um pouco mais complicado, então a gente vai provavelmente começar distribuindo as coisas. Né? Então a gente pode trocar A mais B por X, então X igual a A mais B, certo? E aqui a gente vai fazer XA mais X menos B, correto? E agora a gente vai destrocar o nosso X, né? Nós temos A que multiplica A mais B, então A mais B, mais A que multiplica, menos B, que multiplica X, né? Que é A mais B, ok? Então, aqui a gente tem aquele caso que a gente discutiu anteriormente, né? Que a gente tem o A fora e o A dentro, tá? Então, em resumo, tem que ser o A e o A mais B, então isso aqui é igual a A, tá certo? A gente poderia expandir, diminuir, tá? Mas a ideia é que no final vai ser igual a A, que nem a gente viu no exercício anterior, mas aqui então a gente vai ter menos BA mais menos B mais B, correto? A gente multiplicou o A pelo B e o B pelo menos B. Né? Então, a gente tem aqui que B menos B, essa é a primeira vez que ele aparece. Né? Espera só um pouquinho, eu botei esse mais não existe, tá? Esqueçam ele. A gente tem menos B vezes B só. Né? O mais, na verdade, ele veio parar aqui, correto, gente? Então, a gente tem menos B, B, tá? E a gente pode ver aqui, né, que B vezes menos B é igual a zero. Tá? Então, nós temos A mais menos BA mais zero. Tá? Fazendo uma expansão bem grande, a gente pode substituir essa primeira parte por x, agora eu vou usar y. Y é igual a A mais menos BA. Tá? E nós teríamos, portanto, y mais zero. Tá? Essa aqui também é a primeira vez que aparece y mais zero, e a gente tem ela aqui, né? X mais zero é igual ao próprio x. Então, nós teríamos simplesmente y, certo? E o nosso y, voltando atrás, é A mais menos BA, né? Aqui de cima. Aqui de cima. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me parem, tá? Então, aqui de novo a gente tem a distributividade, né, galera? Então, a gente tem A que multiplica 1 mais menos B, certo? E a gente tem que 1 mais x é igual a 1, não importa, né? Então aqui a gente substituiria menos b por x, certo? Para a gente juntar isso aqui numa variável terciária aqui, né? Qualquer coisa mais 1 é igual a 1, então nós teríamos a vezes 1, que como a gente já viu no passado é igual a a. Então, em resumo, essa aqui foi um pouquinho maior, eu vou subir algumas linhas aqui de volta, tá? Mas a gente partiu de toda essa operação e depois de diversas manipulações a gente chegou que ela é equivalente a simplesmente A. Tá? Bom, esse último aqui eu vou deixar como exercício aí, porque eu acho que a gente está se enrolando demais aqui, tá? Já foram exercícios demais, tá? Então eu vou deixar esse aqui como exercício. Tá? Mas eu acho que a resposta está inclusive aqui no slide mais tarde.
Então, em outras palavras, a gente acabou de comentar esses exercícios aqui, a gente só não comentou esse último, tá? Mas o desenvolvimento dele está aqui também. Eu fiz um desenvolvimento bem mais detalhado, né, gente? Mas vocês conseguem ver aqui outras maneiras de chegar no mesmo resultado. Tá? E aí, por último, nós temos um cara interessante aqui, tá? Que é o teorema do consenso. Tá? O que acontece com o teorema do consenso? A gente tem x e aí não x. Tá? Então a gente não consegue juntar o x de jeito nenhum. Tá? Do outro lado, a gente tem y e y. Tá? Então a gente até conseguiria fazer y que multiplica x mais z, correto? Porque a gente tem o y, né, sendo distribuído para x e z, certo? A gente poderia juntar assim esses dois termos em vermelho, tá? Ou a gente poderia juntar ainda o z, né? Portanto, esses dois termos, e a gente teria z que multiplica x negado mais y, né? Que é a junção dos dois termos em azul, certo? Porém, este termo em azul nada faz com o terceiro termo, né, que é este cara aqui, e o termo em vermelho nada faz com o termo que sobrou, certo? Então a gente teria aqui um mais xz, né? Só que a gente não tem nada que a gente consiga fazer entre esses dois termos, né? E no caso do azul, a gente teria aqui o mais o termo que ficou de fora, né? Que seria mais xy, tá? No sentido de que essas três formas são equivalentes, né? A vermelha, a azul, considerando esse termo junto, ou eu vou chamar de verde, tá? Ou esses três termos aqui. Tá? Todas elas são equivalentes, mas a gente não conseguiu cortar nenhum termo, tá? Então a gente não conseguiu fazer nada com elas. Tá? Então, esse é o chamado teorema do consenso, tá? Em que a gente tem casualmente esses três termos xy, xz, onde o x é negado, e yz. Tá? O que a gente faz aqui é um pouco não intuitivo. Tá? Então, a gente sabe que x mais não x é igual a 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer é usar esse termo, tá, para expandir o xz. Tá? Então, a gente vai fazer xz, eu cortei um pedaço do z, vezes esse termo que é igual a 1, tá? Que em teoria não muda absolutamente nada. Tá? Mas quando a gente distribui o yz no x mais não x, a gente cria esses dois termos, certo? E aí, o que é interessante é, o primeiro termo compartilha o xy, tá? Com este termo, estão vendo? E, por outro lado, deixa eu até tentar dar um zoom aqui. Para ser bastante específico, deixa eu reexplicar essa parte aqui, tá? Para ficar super claro para vocês. Tá? Com um bom zoom. Né? Primeira coisa que a gente faz, a gente expande x mais não x, que é equivalente a 1. Né? Então, multiplicar alguma coisa por 1 não faz diferença nenhuma. Tá? Então, aqui a gente está aumentando o circuito. Tá? E quando a gente distribui o yz por cima deste cara, nós criamos esses dois novos termos. Né? Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que yz, tá, que é o primeiro termo, é equivalente a xyz mais xyz, onde o x está negado. Tá certo? Porque eu expandi este cara. Né? Agora, ao expandir, vocês vão conseguir enxergar aqui, tá, que o xy agora, que está aqui embaixo, ó, gente, este cara aqui, né, ele compartilha com este xy. Tá? E, ao mesmo tempo,
não x, tá? E o z compartilham o não xz com o segundo termo. Estão vendo? Então a gente consegue colocar este termo e este termo em destaque com relação a esses dois termos novos, né? Que é o que a gente consegue ver aqui. Ó. A gente tem o xy, né? Aqui a gente pode colocar um vezes 1, que a gente viu antes, e aqui a gente tem o xz, tá? Aqui a gente pode colocar o vezes 1, que a gente viu antes, que também aparece aqui, né? Então a gente tem o termo principal em destaque agora, que multiplica 1 mais z e 1 mais y, tá? E a gente sabe que esses dois caras aqui vão para 1, por causa do 1 mais, né? Então esses dois aqui vão para 1, e a gente consegue diminuir esse termo para somente dois termos. Tá? Então este cara, em outras palavras, é equivalente a xy mais x negado z. Tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui com isso? Que nem sempre é muito intuitiva a manipulação algébrica de funções booleanas. Tá? Nem sempre tu diminuir um termo é a maneira correta de chegar na função ótima. Tá? E a descoberta da função ótima é extremamente complicada de se achar, tá? Inclusive em termos computacionais. Né? A gente fazer um algoritmo que dê a resposta sempre correta, o menor circuito, é impossível. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Ok. Tá, gente? Então, em termos de funções, a gente tem, né, literais. Então, cada letra é um literal. E nós temos termos, tá? Que é um conjunto de letras sobre a mesma porta. Tá? Agora a gente vai para o Teorema de De Morgan, que é a última parte dessa parte inicial nossa aqui. Né? Como eu comentei com vocês, o De Morgan, tá? A ideia é que a gente tem uma OR na entrada e a gente termina com uma AND na saída. Tá? A maneira que a gente aplica De Morgan é negando ambas as entradas e negando a saída. Tá? Então, como é que a gente faz a negação ou a inversão, que é o termo mais correto, né? Nós colocamos o inversor na entrada, certo? E colocamos o inversor na saída. Tá? Por que aqui não apareceu nada, né? Porque, reparem nessa porta aqui, né? Nós tínhamos uma NOR, certo? E a gente colocou, digamos assim, ó, um inversor aqui, né? Só que a gente já viu que dois inversores seguidos é equivalente a um fio reto, né? Então, quando a gente coloca um inversor na frente do inversor, eles se cancelam e o que a gente tem é um fio reto, certo? Então, eu apagando essas anotações, tá? O que nós temos é que, deixa eu tentar dar um zoom aqui de novo. A nossa porta de entrada, que era uma NOR, né, como vocês podem ver aqui, né, era uma NOR, ela virou uma AND, porém com as entradas negadas. Tá certo? O mesmo pode ser visto aqui, né? A nossa NAND, certo? O que a gente fez com ela? A gente nega a entrada, então a gente coloca uma bolinha, a gente nega a segunda entrada, coloca uma bolinha, e a gente nega a saída, né? A saída se cancela, tá? E o que acontece é que a gente acaba com as entradas negadas, a saída não negada, porém virou uma OR, né? Virou uma OR. Tá, pessoal? Então o mesmo é válido, né? A nossa OR pode também virar uma NAND, tá? E a nossa AND pode também virar uma OR. Tá? Uma outra maneira de ver o De Morgan, assim, eu pessoalmente não gosto muito dessa maneira que está aqui, tá? Mas eu vou dar um pequeno zoom e mostrar ele de maneira um pouquinho diferente, da maneira que eu enxergo melhor De Morgan. Tá? Que a gente tem aqui, por exemplo, x mais y é igual a x e y, certo? Só que com as entradas todas negadas. Então a gente nega
e nega todo mundo. Tá certo? Tá? Então, x mais y, se a gente quiser passar de uma OR para uma AND, a gente nega as entradas e a gente nega a saída. Tá certo? O contrário também é verdadeiro, né? X e y é igual a x mais y, desde que a gente negue as entradas e a saída. Tá ok? Teorema de De Morgan. Por que De Morgan é interessante? Tá? A gente já viu no passado, tá, que fazer uma AND com lógica CMOS é difícil, né? Porque a gente sempre faz NANDs, a gente faz NORs, por exemplo, né? Mas fazer uma NAND, para fazer uma AND, nós temos que fazer uma NAND e negar a saída, tá? Então, uma maneira interessante da gente usar De Morgan é para forçar saídas, tá? Então, peguem assim, por exemplo, peguem esse circuito aqui, tá? Esse circuito é meio problemático, né? Porque nós temos aqui uma AND e uma OR. E a gente já viu que em CMOS é muito difícil fazer isso, né? Então, o que a gente pode fazer que nem mostra aqui, né? A gente pode colocar inversores, tá? Então a gente coloca um inversor aqui e um inversor aqui. Tá? Reparem, continua sendo um fio reto, tá certo? Mas com isso a gente transformou isso aqui numa NAND. E a gente pode colocar um inversor aqui e um inversor aqui. E agora a gente tem uma NOR, correto? E a gente ainda teria que nesse caso, colocar um inversor aqui e um inversor aqui, né? Então é inversor para burro, para conseguir fazer esse circuito ser, digamos, CMOS friendly, né? Então uma opção que a gente tem é, reparem que esta AND, tá? O que a gente fez, a gente pegou esta AND e aplicou De Morgan nela, tá? Então ao aplicar De Morgan, a gente tirou o inversor da frente, tirou o inversor da frente e criou automaticamente um inversor aqui, né? Que é muito melhor do que a gente colocar um inversor aqui e um inversor aqui. Tá? Então, em resumo, com De Morgan, a gente conseguiu evitar a existência de alguns inversores. Né? Aqui tem um outro exemplo de De Morgan, tá? Que o que a gente faz é o seguinte, a gente aplica De Morgan na primeira porta, tá? Mas a gente também aplica na segunda porta. Tá bem? E ao fazer De Morgan nas duas, a gente consegue colocar, digamos assim, minimizar a quantidade de inversores. Tá? E o exemplo está aqui, ó, gente. Se vocês repararem, este cara aqui, tá? Ele tem um inversor desnecessário, correto? Esse inversor é o que faz a NOR, esse é o que faz a NAND. Então tem um inversor desnecessário. Né? Se a gente olhar no slide anterior, então eu vou dar um page up agora, a gente tem um desnecessário, dois desnecessários. Tá? Então, ao aplicar De Morgan e trocar as portas, invertendo a entrada e saída, para esse circuito específico, a gente conseguiu dar uma leve otimizada nele. Tá? Isso considerando que NORs e NANDs têm o mesmo valor. Tá? Aí a gente tem uma combinação de portas lógicas aqui, eu vou pular essa parte. Tá? Combinação de portas lógicas. Tem algumas aplicações de funções booleanas mais para dar uma amarrada, tá? Então a gente normalmente vai usar uma tabela verdade, tá? Reparem que a gente tem as entradas e aqui a gente tem duas funções, tá? Ou ainda os caminhos da função, né? A gente tem que 0, 1, 1, 1 e ao negar essa função, tá? A gente está aplicando uma nova porta e gerando uma nova função, certo? E buenas, aqui tem alguns complementos de função, então, tá, alguns exemplos. Eu sugiro que vocês deem uma olhada em casa nesses slides. Tá? Aqui tem alguns exemplos de De Morgan, inclusive, dá para aprofundar um pouco em De Morgan. Né? Mais uns exemplos de De Morgan para vocês darem uma olhada em casa. Tá? E aí, esse primeiro conjunto de slides a gente fica por aqui. Tá? Então eu vou pausar agora para a gente finalizar essa primeira parte da aula e a gente já vai para a segunda. Tá? Então deixa eu aproveitar. Alguém tem alguma dúvida aí com relação a essa primeira parte? Tá. Então eu vou só pausar aqui e a gente vai para a próxima parte, ok?